Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem e ouvem nesse dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, examinando as Escrituras na direção do Espírito Santo. Vamos abrir os corações para que o Senhor fale conosco e nós possamos ouvir a sua palavra, entender a sua vontade e assim vivermos segundo os ensinamentos do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar a respeito de a quem devemos obedecer. A palavra diz: obedecei a vossos pastores. Obedecer a Deus, obedecer os pastores, obedecer a palavra, ser obedientes em tudo ao Salvador Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito divulgada e não tem outro caminho. Nós temos que obedecer a Jesus e fazer isso de livre e espontânea vontade, sem sermos obrigados. Fazermos de coração, com amor, com sinceridade. Não adianta nada a gente fazer uma coisa por obrigação. Pois eu não quero fazer, mas eu sou obrigado, eu vou fazer. Então Deus não quer isso. Deus quer que nós vivamos com amor. E nós vemos aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, aqui diz assim, no versículo 10 em diante: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu tenho medo de que eu tenha trabalhado em vão para vocês. Vocês estão guardando dias, meses e anos. Não foi nada disso que foi ensinado. O Senhor Jesus nunca nos ensinou isso. E eu tenho receio que eu tenha corrido em vão. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancariam os vossos olhos e vos daríeis. Então o apóstolo está dizendo assim: eu estou vendo o testemunho de vocês. Vocês me conhecem, eu fui a vocês ainda em fraqueza, vocês me receberam a palavra de Deus e vocês estão prontos a fazer tudo por mim. Aí ele diz: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Quer dizer, no entanto, vocês estão se desviando da palavra, guardando dias, meses e anos e tempos, né? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. O que aconteceu? Os irmãos lá da Galácia estavam ouvindo um outro evangelho. Estavam ouvindo a lei. Estavam sendo judaizados. Hoje tem o cristão judaizante, né? A palavra judaizante. Nós não somos judeus. E Cristo era judeu, veio para os judeus não o receberam e ele foi para o mundo todo. Então nós pregamos o evangelho assim, o próprio Cristo pregou, o apóstolo Paulo pregou, todos os apóstolos pregaram este evangelho do reino. Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho da salvação, não tem dois evangelhos. Tem um lugar que o Senhor Jesus Cristo fala, segundo o meu evangelho. Depois fala, o apóstolo Paulo, depois fala o evangelho do reino, como se tivesse dois. Não tem dois, é um só. Uma só palavra, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Então é um só. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês entenderam tudo bem, vocês converteram, agora o que está acontecendo? Estão trazendo uma doutrina para vocês que não é verdadeira e vocês estão se desviando do caminho da salvação. O que acontece? Eles querem dizer que vocês estão excluídos, como acontece hoje. Se você não estiver na nossa igreja, se você não fizer o que nós fazemos, você não estava, você é excluído, você foi rejeitado, pensávamos que você era de nós, mas você não é. Você não é dos nossos, por isso que você vai se perder. Como se ser deles ou dessas pessoas é participar de uma denominação. Não é isso. Ser dos nossos é ser de Jesus. Isso que é ser dos nossos. Então a pessoa quer colocar medo nos outros.
Então, você vai ser excluído se você não fizer isso. Escuta, nós vemos em Efésios o apóstolo dizendo que todos os membros têm o mesmo poder, a mesma autoridade. Tem um só Deus e Pai de todos, versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não foi nós que escolhemos, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, é Cristo que nos dá. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso é, ele subiu, senão que também tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui está nos mostrando que nós não precisamos de um ministério constituído, com atas, com registros, não. Eu sou um pastor, segundo o que o Senhor me levantou. Não tenho nenhum título humano, não tenho nenhum diploma de ministério, nada. O Senhor me levantou para pastor e me escolheu e eu dou graças a Deus por isso. Ah, mas quem te falou? Foi o Senhor, tive um contato com Ele, Ele me mostrou, não tenho dúvidas. Eu vou ministrando, vou pastoreando as ovelhas que quiserem ser pastoreadas. Estou oferecendo o maná celestial, estou oferecendo o pão da vida. Agora, não é porque eu não faço parte da tua igreja, porque a igreja somos nós, irmãos. Aqui, as pessoas são levantadas por Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, da maioria que não tem esses dons. Que Deus não levanta todo mundo para pastor, nem todo mundo para apóstolo, nem todo mundo para profeta. E para que Deus levanta essas pessoas? Para que todos os demais que vão fazer a obra, que vão viver o evangelho, possam viver caminhando pelo caminho estreito e vivendo os dons que Deus preparou para os que creem nele, que são os dons do Espírito Santo. Então, essas pessoas que são levantadas por Deus tem o ministério de fazer isso. Não é de arrebanhar pessoas e ficar pedindo dízimos e dinheiro e vamos construir templos e vamos aumentar o número de irmãos. Olha, não precisa aumentar o número de irmãos. Quem faz isso é Deus. Tem muita gente no meio aí que é tudo falso, mentiroso, enganador, enganando. Tanto os que anunciam como aqueles que se dizem ovelhas. Não, todos nós somos iguais aqui, não tem diferença. A graça é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Isso é dividido por Deus, não somos nós. Ah, eu quero ser pastor. Mas se Deus não te levantar, você vai ser ovelha? Dê graças a Deus por isso. Ah, eu sou o dedinho do mindinho do pé. Oh, glória a Deus, você faz parte do corpo. Não, eu sou importante, eu sou o olho. Olha, glória a Deus, você faz parte do corpo tanto quanto aquele dedinho mínimo. Vai receber o mesmo preço, o mesmo galardão. Foi pago o mesmo preço pela tua salvação. E vai receber o mesmo galardão. Não tem jeito, o corpo tem vários membros. E nós não precisamos estar naquela igreja ou naquela igreja. Ah, então não preciso estar em igreja nenhuma? Não, igreja somos nós. Nós precisamos nos reunir em nome de Jesus para glorificar o nome do Senhor, para anunciar o nome do Senhor, para aprender da palavra de Deus. Por que estou falando aqui com vocês? Aqui na minha cidade temos um local de reunião aberto a todo mundo, quem quiser vir. São poucas pessoas que vêm. São poucas pessoas que vêm. Por quê? Porque aqui não tem que dar dinheiro para ser salvo, aqui ninguém tem ministério, ninguém ganha nada para trabalhar na obra do Senhor, nem eu como pastor, nem os irmãos que ajudam na obra também, ninguém ganha nada. Porque nós já ganhamos a salvação, já ganhamos a vida eterna. Então isso aí faz a pessoa ficar, que é isso? Eu já ouvi algumas coisas aí que qualquer dia eu conto. Então, irmãos, nós não precisamos disso para ser salvos, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos entender o seguinte, Jesus morreu por nós. Eu vou obedecer Jesus Cristo. Então eu tenho que obedecer tudo que o pastor lá fala. Vocês têm que obedecer tudo que eu falo. Se você não entender, não. Porque o entendimento vem pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te revelar, não adianta você fazer o que está sendo ensinado. Pode ser muito certo, mas se você não entendeu, o que vai fazer?
Então, como diz a palavra, né? Vende tudo quanto tens e dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. A pessoa vem, vende tudo, vai, vende tudo que tem e depois fica pobre, precisando de ajuda, vai ficar blasfemando todo mundo. Será que é isso que ele tem que fazer? Não, então ele não entendeu. Então não faz isso não. Não é para fazer isso. Vender tudo que tem e dar para os pobres e vai ter um tesouro no céu. Mas você está preparado para viver isso aí? Não, eu não. Então vai com calma. Não é porque o pastor falou, não, agora vocês vão colaborar com R$1.000 cada um para essa grande obra que Deus está fazendo. Que grande obra que é, hein, pastor? Vamos construir, talvez Jesus mandou construir. Ele falou que o que estava construído lá, o templo de Salomão, que era uma obra-prima do tempo dele, ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra e foi tudo derrubado mesmo. Agora ele quer que construa templo? Eu não vi isso em lugar nenhum. Onde é que está isso? Depois a pessoa que dá dinheiro e contribui e luta, depois é excluída da igreja, perde tudo aquilo. Por quê? Porque investiu naquilo que não tem valor. Invista a tua vida, invista o teu falar, o teu viver, tudo que você tem no reino dos céus. Você vai colocar um tesouro no céu. Ajuda o necessitado? Sim, ajuda. Tem que dar dízimo? Não, não tem. Isso aí era para o judeu. Aqui os irmãos estavam repreendidos aqui. O apóstolo Paulo estava repreendendo os Gálatas justamente por isso. Vocês estão guardando dias, meses e anos, que é o que os Gálatas faziam, os judeus faziam, né, e fazem até hoje. Não tem necessidade disso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, aqui está escrito aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 14, que pela bênção de Abraão, nós, através de Jesus Cristo, pela fé, recebemos a promessa do Espírito Santo. Então não tem que ser dessa igreja, tem que dar dinheiro ali, tem que ser daquela outra igreja. Não, tem que ser de Jesus Cristo. Aí, sendo batizado por Jesus Cristo, entregando sua vida a Jesus Cristo, Ele dará o Espírito Santo e aí nós vamos compreender perfeitamente a sua vontade. Então, irmãos, nós temos que compreender aqui. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Então, se vocês não estão aqui, nós vamos excluir vocês. Não, nós não queremos. Nós queremos permanecer com vocês, temos amor por vocês. Então, vocês têm que entrar para o nosso grupo, para a nossa igreja. E aí a pessoa se desvia para satisfazer o homem. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou servir a Jesus. Se vocês não me aceitam como irmãos, eu aceito vocês como irmãos. Não faço acepção de pessoas, como meu Senhor Jesus Cristo me ensinou e ensinou a todo mundo. Se vocês não aprenderam, devem aprender também. Viver, somos todos iguais. Viver sem distinção, sem julgamentos, dando graças a Deus por tudo. Então, irmãos, nós vamos aprendendo a viver o Evangelho. E é assim que nós temos que viver. Em Mateus 23:15, a palavra de Deus está dizendo assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Sabe o que é um prosélito? Os escribas e fariseus, eles percorriam céus e terra para converter o gentil ao judaísmo. E depois que o convertiam, faziam dele um filho do inferno 2 vezes mais do que eles mesmos. Então, hoje em dia, essas pessoas que querem converter as pessoas para a igreja, não para Jesus, para a igreja, ser da igreja, estão fazendo a pessoa se desviar do caminho. A pessoa pensa que sendo da igreja ela é salva. Não é. Você pode ser de todas as igrejas do mundo. Se você não for de Jesus, você não tem salvação. E ser de Jesus é obedecer a Jesus, fazer a vontade dele, conhecer a vontade dele. Tem gente que tem medo até de ouvir a verdade. Porque depois como é que faz? Não tem mais desculpa. Tem que viver, porque aprendeu, ouviu. Como que eu vou fazer? Tem que viver. Não, então não quero nem assistir essa mensagem. Eu não quero nem nessa igreja aí, que eles são muito radicais. Nós somos radicais, né? Esse aí é ariano, é radical. Meu chamaram de ariano, não sabia o que era, fui lá ver. Ariano era um bispo que tinha no passado, que acreditava que Jesus Cristo era um homem, como diz a palavra. E ele ficou excluído da igreja, porque ele acreditava que... Eu falei, no princípio, eu não sou ariano, sou de virgem, não tenho... apesar que eu não acompanho essas coisas, mas eu não entendia. Depois que eu fui ver, falei, puxa vida, expulsaram um irmão da igreja justamente porque ele seguiu o evangelho.
onde diz que Jesus Cristo, homem, vocês querem me matar, um homem que vos falou a verdade? Jesus Cristo disse isso, que ele é homem. E as pessoas dizem que não, que ele é Deus. E então, irmãos, é uma cegueira muito grande e nós não podemos nos desviar da verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e vamos orar uns pelos outros e viver verdadeiramente o Evangelho, sem mentiras e sem misticismos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.